Olá, minha gente do Kodai. Estamos começando mais uma aula hoje. Hoje a gente escolheu uma temática, a gente vai fazer uma aula temática, tá? Como tem sido feita, né? Até a nossa volta. Nossa volta está prevista para o dia 3 de agosto, tá? De forma online, não presencial. Vamos lá. Mais informações eu vou dar depois. Aí não o professor Romerito, e sim o coordenador Romerito, tá? Enfim, vamos lá. Eu quero ser rápido com essa aula, né, para não ficar uma coisa muito grande. Então, a temática hoje vai ser Egito, Mesopotâmia, né, falar características gerais, né? E assim eu fui ver algumas questões do SSA, do Enem, fui ver alguns temas, né, de como é que pode cair, quais são as temáticas, como a abordagem que mais cai em relação às provas externas, né, do SSA e do Enem. Gente, isso aqui são claras, assim, você vê uma pirâmide, né? Apesar de várias grandes civilizações, eu vou fazer outra aula sobre isso, né? Sobre outras grandes civilizações. Inclusive, a gente precisa até de uma aula de conceito de civilização. O que é uma civilização? O que é uma grande civilização? Né? Mas eu procurei fazer essa aula temática do Egito e Mesopotâmia, né? Porque são as queridinhas das provas externas, SSA e Enem, quando se fala em idade antiga. Beleza? Então, é impossível você olhar uma imagem dessa e não enxergar o Egito Antigo. Alguém, por alguma forma, já ouviu falar do Egito Antigo. Né? Seja de filmes totalmente fantasiosos de Hollywood sobre os escaravelhos que entram na pessoa, né? Múmias que trazem maldição, né? Então existe toda uma produção hollywoodiana, uma produção cinematográfica sobre o Egito. Porque o Egito, minha gente, só para você ter uma ideia de tão absurdamente grande que foi essa civilização, né? Então, do primeiro faraó até o último faraó, a gente está falando de 2.500 anos. Né? É mais do que da morte de Cristo até os dias de hoje. Então, assim, o Egito Antigo foi uma grande civilização, influenciou o pensamento ocidental, influenciou grandes outras civilizações e o mundo ocidental e também não ocidental de diversas formas. Uma civilização africana, é importante a gente falar isso, né? Ela tá aqui, eu peguei aqui um trecho do rio Nilo, né? Foi a grande razão de ser do Egito Antigo, né? Já dizia Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Não existia o Egito sem o rio Nilo. E de verdade, o historiador grego Heródoto ele tinha razão. Então está aqui no norte, nordeste da África, né? Aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho e aqui o Egito Antigo. Né? Vamos lá, características gerais. O Egito. A história do Egito inicia-se por volta do ano 3100 a.C. Então, sociedades nômades elas viveram, elas começaram a se sedentarizar próximo ao delta do Nilo e mais ao curso do Nilo, entrando o Baixo Egito e o Alto Egito. Muito aluno pergunta assim, né? Professor, por que o baixo é em cima e o alto é embaixo? Né? Então, assim, é a característica física. Né? Então, o rio ele corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Porque nessa forma, né, de planisfério, essa representação cartográfica, ela é plana, mas aí a Terra não é plana, sabemos disso? Então, da parte mais alta para a parte mais baixa. Então, por isso que Baixo Egito e Alto Egito, tá? Então, ó, se tem conhecimento, e essa parte inicial da história do Egito, gente, as principais evidências, né, os principais documentos são principalmente arqueologia, né, porque não existe muitos documentos históricos. A gente estudou isso no primeiro ano, estudei isso no primeiro ano, né? Então, o que é um documento histórico, né? Quais as características, né? Então, aqui é documento material, arqueologia, né? Principalmente, tá? Então, assim, os núcleos se tornaram sedentários, começaram a se organizar às margens do rio Nilo, e se sabe que se criou um reino do Baixo Egito e outro reino unificado do Alto Egito. Então, esses dois reinos foram unificados. Não se sabe ao certo como e porquê. Se sabe que Menés se atribui a esse homem, Menés, o primeiro faraó. Ele junta o Alto Egito e o Baixo Egito e se torna um reino só. Tá? Então, por isso que a coroa do Egito, né, ele usava uma vermelha e uma branca para simbolizar a união do Baixo
e o Alto Egito. Beleza? A importância do rio Nilo para a sociedade egípcia. Total importância. Como a região é formada por um grande deserto, o maior deserto do mundo, o deserto Saara, o rio Nilo ganhou uma importância pontual, estrutural, né, significativa para a vida do Egito Antigo, para a sobrevivência do Egito Antigo. Uma sociedade agrária, o Egito Antigo, assim como a Mesopotâmia, que a gente vai ver, é conhecido como civilização fluvial, porque está aqui de lado dos rios, eles se organizaram, né, tendo como ponto básico a agricultura, e essa agricultura ela dependia do rio Nilo. Claro que existiam outras coisas, comércio, atividade comerciária, né, artesanato, mas a atividade base do Egito, assim como da Mesopotâmia, era era a agricultura. Então, a gente entende que o rio Nilo ele foi a razão de ser do Egito. Né? O historiador Heródoto, né, o pai da história, quando estava viajando para o Egito, ele falou assim, o Egito é uma dádiva do Nilo. Né? Então, o Egito é a razão de ser do rio Nilo. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar, fertilizar as margens nas épocas de cheia, fornecendo a agricultura. Servia para tudo isso. Né? O poderoso rio que corta o deserto do Saara, o rio Nilo. Gente, já vi uma questão do SSA falando da navegabilidade no rio Nilo. O rio Nilo é um rio que proporcionou isso. E, logicamente, como consequência disso, proporcionou também o quê? Um comércio entre partes diferentes, né, do Egito. Inclusive, mais abaixo, uma coisa que a gente vai estudar quando a gente voltar às aulas, né, o reino Kush, que também é uma civilização africana que fez negócios com o Egito, também dominou o Egito durante algum tempo, né? Então tem algumas interseções aí. O Egito não é isolado, o Egito faz parte de um dos reinos africanos, de uma das civilizações africanas. São diversas, dezenas, talvez centenas, tá? E arrisco dizer talvez milhares, né, nesse grande continente que é a África. Então, o Egito, né, ele ficava, né, de um lado era deserto, do outro era deserto. Então, isso facilitava muito, né, a vida no Egito, né, para invasões externas. É como se fosse uma segurança natural. O deserto Saara proporcionava ao Egito Antigo. Não quer dizer que ele não negociava com outras pessoas. Há relatos, né, dos egípcios comerciando fazendo trocas comerciais com os fenícios, por exemplo. Há relatos de que os egípcios comerciavam na Ásia, mais para o lado onde hoje é o Iraque, o Irã, né, onde hoje é a Mongólia. Né? Então, assim, existia uma dinâmica entre essas grandes civilizações, Mesopotâmia, o reino do Kush, o Egito Antigo, as civilizações mais asiáticas, né, onde hoje é a Índia, né, o Império Hindu, civilização hindu, civilização hindu. Então existia uma dinâmica comercial, porque na minha época, por exemplo, de estudante, a gente estudava muito segmentado, Egito, Mesopotâmia, né, e grandes civilizações. Aí fenício, hebreus, né, mas existia uma dinâmica aqui, tá? E tem uma questão do SSA que abordava exatamente isso, né? Existia essa dinâmica, existia essa troca comercial, existia esse comércio. Não numa estrutura de um sistema capitalista como a gente enxerga hoje, mas existia, tá? Numa dinâmica guardada às devidas proporções da sua época, né? Há milhares de anos antes de Cristo. Sociedades totalmente diferentes da que encontramos e vemos hoje na atualidade. Como é que estava dividida a sociedade egípcia? O Egito é conhecido como uma teocracia. Então o faraó, ele era o grande líder político, religioso. Ele era considerado um deus vivo na terra. Tá? Então essa sociedade egípcia, ela era estamental. Você nascia da nobreza, você nascia escriba, você nascia artesão. A mobilidade social era quase zero. Não existia, né, essa coisa que a gente conhece hoje, que faz parte de uma sociedade, né, mais contemporânea. Né? O liberalismo ele proporcionou isso às sociedades. As revoluções burguesas, as revoluções liberais do século XIX, elas vão
trazer, né, de uma forma com uma expressividade muito forte, né, essa coisa da mobilidade social e de uma sociedade que tem que uma sociedade não presa às amarras estamentais, né, com estamentos, nobreza, sacerdotes, soldados, escribas, né? Então, hoje, por exemplo, né, você pode nascer camponês e pode vir a se tornar um empresário, um grande político, enfim, né? Existe essa mobilidade. Isso é papo para outra história, assunto do segundo ano, revoluções liberais, tá? Na sociedade egípcia existia um estamento, né? Você nascia comerciante, você nascia artesão, camponês, escravo. Outra coisa, a sociedade egípcia é uma sociedade africana, né, que tem como sua base as pessoas negras. É importante falar isso, né, porque me parecia quando eu estudava, né, no ensino médio, que o Egito ficava na Europa, né? Mas o Egito é uma civilização africana, né, a sua maioria negra. Existiam muitos escravos no Egito, também era a base, era o motor da sociedade. Era uma sociedade escravista. Beleza? Dá um pause depois aí, vê aí, tá? Religião no Egito. O Egito, assim como a Mesopotâmia, assim como todos os povos da antiguidade, com exceção dos hebreus, eles eram politeístas. E a crença em deuses com forma humana e animal é uma característica egípcia. O nome disso se chama antropozoomorfismo. Antropozoomorfismo, né? Deuses com forma humanas e forma de animais. Tá aqui. Vamos pegar um famoso, deus Anubis, deus dos mortos e rei dos embalsadores. A relação que o Egito Antigo tinha com a morte era diferente do que a gente tem hoje. As crenças, a cosmologia egípcia acreditava que quando você morria, tinha que conservar o seu corpo, porque no pós-vida, o Deus ia vir, né, e ia dar novamente o sopro da vida. Então, esse sopro da vida tinha que ser resguardado, o corpo, e aí os egípcios eles inventaram um sofisticado sistema de embalsamento a partir de uma coisa chamada de mumificação. Está aqui, um corpo sendo mumificado. Bicho, se tu era da nobreza, existia também, né, os estratos sociais, né? Por exemplo, um escravo não ia ser embalsamado e mumificado, nem se jogava em valas. Então, quanto mais poder dentro daquela estrutura egípcia, mais refinado seria o embalsamento, a mumificação. Então, para um nobre, para um escriba poderoso, para um alto funcionário, para uma pessoa que participava da família real, então, o embalsamento poderia durar 70 dias. 70 dias, né? Então, os sacerdotes dissecavam seu corpo, né? Até o cérebro era retirado, então passava um conjunto de óleos, junto com muita crença, né? Isso aqui é um ritual religioso que tem também um conhecimento da anatomia, daí também os egípcios serem considerados um dos primeiros povos a entender a anatomia humana, porque eles começaram, né, a dissecar o corpo, eles começaram a conhecer na prática o corpo humano. Então esse embalsamento ele era feito. Então, tomando como exemplo o faraó era mumificado e era feito uma pirâmide, né, como se via como um túmulo do faraó. Então, quanto mais poderoso o faraó, maior o seu túmulo, maior era. Deixa eu desligar aqui rapidinho, como se fosse ao vivo, tá? Deixa eu tirar o WhatsApp web. Sair todas as sessões. Maior era a pirâmide que era construída de acordo com o poder do faraó. Vamos lá. A escrita egípcia. A escrita que se desenvolveu no Egito era chamado hieróglifo. Existiam outros tipos de escritas, né? Mas o hieróglifo, né, ele foi o mais difundido, mais utilizado. Era assim, gente, ele era pictórico, né? Então, hoje se tem essa tradução, né? Conseguiu, né? O primeiro Champollion foi o grande foi o francês enviado por Napoleão Bonaparte. Bonaparte era um fanático pelo Egito, né? Ele tinha muita essa curiosidade de entender, de conhecer o Egito. Então, no século XIX, quando ele dominou a França, né, ele enviou expedições lá para o Egito Antigo, porque o Egito Antigo sempre causou esse impacto muito grande, né, em todos os tempos.
foi no século XIX até hoje, né? Então, foi decifrado alguns sinais, e deu para ter conhecimento, né, do que minimamente significava a escrita egípcia. Então, eram sinais ou caracteres pictóricos. Então, cada símbolozinho desse queria dizer alguma coisa, né? Então, nessa escrita, cada sinal representava um objeto. Haviam partes do corpo humano, plantas, animais, edifícios. E aqui está uma fotografia que eu tirei no museu. Não é no Egito, mas é um museu que fica em Nova York, chamado Metropolitan. Lá no Metropolitan, eles têm um acervo imenso sobre civilizações do mundo inteiro, que foram saqueadas, na verdade, né? E existe muito isso, né? O Museu do Louvre, né? A maior parte dos artefatos sobre o Egito não está no Egito, né? Por exemplo, está no Louvre, lá em Paris, né? Então, esses artefatos, esses objetos que são considerados importantes para a memória, não só do Egito, não só do país Egito, mas do mundo de uma forma geral, porque representa as primeiras grandes civilizações nesse conceito de civilização, né? Então, ó, aqui também, né, nesse museu, eu tive o prazer de ver, de sentir, a gente podia tocar até, né? Para mim foi uma coisa muito importante, né? Para você ver aqui, ó, tem um templo egípcio nos Estados Unidos. Como foi feito isso? Através de saque, né? No século XIX, século XX, início do século XX, né? Os países, as potências econômicas, né? Eles foram para esses lugares, né? E levaram, inclusive, templos egípcios, né? E aí cabe outra reflexão, né? Política de patrimonialização. O que a gente deve fazer hoje com essa política estabelecida, com os regimes lá no democráticos estabelecidos, né, de valorização do patrimônio, memória, repatriar esses bens ou deixar eles no lugar seguro, que é, por exemplo, aqui no Museu do Metropolitan, né? A gente pode pensar sobre isso. Pense sobre isso. Tá? Então, o Egito Antigo, características gerais, são isso, né? Tem muito mais coisa. Quando a gente voltar, a gente vai fazer uma aula mais ampla sobre o Egito. Mas agora, essas são as principais características do Egito Antigo, tá? Uma teocracia. O Egito Antigo era politeísta, desenvolveu um sistema de escrita pictórica, né? Teve diversas fases, diversos momentos, mas tendo como figura central ali o faraó, esse homem, o todo-poderoso do Egito Antigo, certo? Sociedade estamental, mas que também que tinha como na base a escravidão, inclusive de povos conhecidos que a gente vai estudar, povos como, por exemplo, os hebreus, o cativeiro do Egito, né? Que viveram no Egito. Quando a gente voltar, a gente vai fazer uma aula também sobre os hebreus. Beleza? Vamos embora. Isso aqui são características principais para você fazer as suas anotações, né, os seus fichamentos e acrescentá-los. Quando a gente voltar, a gente vai fazer, né, você vai pegar esse fichamento que você fez e vai acrescer de novas aulas, de novos conteúdos que a gente vai ter, beleza? Vamos lá. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia, eu não botei aqui, né, a imagem Mesopotâmia, né, fica onde hoje é o Irã, o Iraque. Dá uma olhadinha no mapa, no Oriente Médio. O Irã, o Iraque, o Kuwait, né, principalmente Irã e Iraque, né. Então, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Novamente, é uma civilização fluvial. É uma civilização que se desenvolveu próximo aos rios. No caso aqui, o rio Tigre e o rio Eufrates, que é conhecido também como berço da civilização humana. Por quê? Se tem notícia que as primeiras cidades, as primeiras formas de urbanização, as primeiras urbes, quer dizer, cidades, parte urbana, né? Elas surgiram na Mesopotâmia. A cidade de Ur, na Mesopotâmia, é considerada uma das cidades mais antigas, das primeiras cidades que se tem notícia. Beleza? Então, a Mesopotâmia, assim como o Egito, ela guarda muito dessa memória mundial. Ela guarda muito da nossa trajetória enquanto civilização, civilizações, enquanto povos vivendo em agrupamentos, enquanto povos que vivem em sociedades minimamente estratificadas,
minimamente complexas. Beleza? Então, depois da Revolução Neolítica, se começa, né, o processo de sedentarização, e a gente vai ter e a sedentarização ela não tem um caminho único, ela tem vários caminhos, vários modelos de civilização, vários modelos de Estado. E isso faz parte do nosso cronograma do ensino médio, faz parte da demanda do SSA, faz parte da demanda do Enem, e estudar essas que foram, né, notavelmente grandes e importantes civilizações. Vamos estudar outras, mas essas também fazem parte. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios Negros. E o modus operandi, gente, vai ser sempre o mesmo. Professor, o que é o modus operandi? A forma como foi, a forma como se deu. Então, para você sair de grupos tribais nômades e se sedentarizar, o que proporcionou muito isso, né, foi terras férteis. E onde é que tinha terras férteis? Próximo aos rios, que não era só para o cuidado da terra, então era para alimentação, para a criação de animal, porque concomitantemente, né, a sedentarização, ou seja, simultaneamente, né, paralelamente, houve também a domesticação de animais, né, e aí é o nascimento dessas sociedades que a gente vai chamar de sociedades sedentárias, que vão passar por uma etapa de construir civilizações no plural, porque existem modelos de civilização e não um modelo apenas. Vamos lá. Principais povos. Uma das grandes diferenças, bota aí no teu caderno, meu irmão, uma das grandes diferenças entre o Egito e a Mesopotâmia é que o Egito, desde o início lá, foi um reino único, né? Tendo um faraó, um líder, né? Aqui na Mesopotâmia foram vários povos. Mesopotâmia significa, né, terra entre rios, que quer dizer a região que ficou entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Então a região é chamada de Mesopotâmia. E dentro da Mesopotâmia existiram diversos povos, como os babilônicos, os assírios, sumérios, caldeus, amoritas, acádios, que eram povos politeístas, né? Várias crenças religiosas, vários deuses. No que se refere à política, tinha uma forma de organização baseada na centralização do poder, né? Não tinha espaço para uma democracia, por um pluralismo de ideias, né? Então, grupos hegemônicos de cada povo desses estabeleceram uma forma centralizada de poder. A economia desses povos era baseada na agricultura e comércio nômade de caravanas. Caravana é outra coisa, professor. Caravana é a que a gente falou do Egito, né? O Egito não estava isolado do mundo, não existia só o Egito, né? Na África e nem na parte do Oriente Médio. Então, esses povos eles se comunicavam. Há relatos de comerciantes da Mesopotâmia indo até o Império Indo, lá onde hoje é a Índia, lá no Mar Morto, onde hoje é a Ásia, mais em cima, assim, perto da Mongólia. Então, você tem, né, essa mobilidade que também caracterizava esses povos, né? Como, por exemplo, as caravanas. Né? A caravana, o que é uma caravana? Né? Uma caravana de camelo, né? Uma caravana de homens que vão a pé, seguir longas distâncias para vender seus produtos, comercializar, trocar. Beleza? Existia também essa dinâmica. É importantíssimo a gente falar isso, gente, porque isso cai em prova, tá? Isso cai principalmente no SSA. Os sumérios, vamos falar particularmente dos sumérios, porque eles são os povos que dão a base cultural, econômica dos povos mesopotâmicos. Então, destacou-se na construção de um complexo sistema de controle de águas dos rios. Então, é uma coisa também característica do Egito, da Mesopotâmia. Foi preciso que os povos aprendessem a lidar com as forças da natureza. Por exemplo, como controlar os rios? Como irrigar uma parte mais distante do rio? Né? Aí vai se desenvolvendo arquitetura, engenharia. Né? Por exemplo, a profissão do agrimensor, que é uma das primeiras grandes profissões que existe, tanto no Egito Antigo, como na Mesopotâmia. Né? Então, o agrimensor é um cara que vai
possibilitar levar água de um lugar para outro, criar mecanismo de ganchos, esse tipo de coisa, né? A arquitetura, né? Os aquedutos vão ser muito utilizados também, construção, ó, aqui, canais de irrigação, barragens, diques. Lá também na Mesopotâmia, isso é uma coisa que surge dos sumérios, né? Surge a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, gente, aqui está aqui uma tábula de uma escrita original cuneiforme. É uma peça de barro, né? De argila. E nessa peça de argila você pegava um ferrinho em forma de cunha, por isso que cuneiforme, e ali marcava as inscrições. Depois colocava para secar. E resultava nisso aqui. É como se fosse um livro de argila. Né? Hoje a gente escreve no caderno, no papel. Aqui eles escreviam na argila. Né? E cuneiforme, a escrita cuneiforme, foi a escrita mais difundida no universo dos mesopotâmicos. Excelentes arquitetos e construtores desenvolveram os zigurates. Muita atenção para os zigurates. Está aqui. Opa! Os zigurates está aqui. Era onde passava a vida política, econômica, pelo menos na Suméria, era dentro dos zigurates. Uma representação em escala resumida do cosmo. Significa a ligação entre os povos e os deuses. Então era um lugar sagrado, era um lugar que representava divisões entre os universos, o universo divino e o universo terrestre. Olha que coisa simbólica, percebe? Então, uma igreja tem essa característica hoje, né? Por exemplo, você vai numa igreja, né, de matriz adventista, sei lá, batista, né? Então, a igreja é um lugar, né, de adoração e tal. Então, existe uma cosmologia em cada religião, né, em cada cultura. Dentro da religião e do pensamento da cosmologia mesopotâmica, né, os zigurates era esse espaço, era um espaço de ligação. Mas se via também onde fazia os cultos, onde se guardava os alimentos, onde se ensinava o letramento para quem tinha a possibilidade, né, de passar por uma educação formal. Enfim, o zigurate ele é uma coisa muito característica da Mesopotâmia. Babilônios, vamos falar porque os babilônios são muito importantes também, foram responsáveis por um dos primeiros códigos de lei. É conhecido como o primeiro código de leis escrito, o Código de Hammurabi. Toda sociedade moderna hoje existe o Código de Leis, Código de Conduta, que está escrito hoje. O maior código de leis do Brasil, por exemplo, né, é a Constituição Federativa, Constituição do Brasil, de 1888. A gente teve uma aula sobre isso, né, sobre as constituições. Então, é muito importante que um espaço, um lugar, um país, seja lá qual formato você vai ver ao longo da história, tenha um código de leis, código de condutas. Então, o Hammurabi, o rei Hammurabi dos babilônicos, ele desenvolveu isso, né? Ele fixou, está aqui, uma parte do código de Hammurabi real. Ele está no Museu do Louvre, lá na França. Então, ele desenvolveu esse código, né, proporcionando, né, regras de conduta. E era muito rígido. Aquela máxima, né, olho por olho, dente por dente. Do jeito que vai, volta. O mal que você fez vai ter a você. Então, é o primeiro código de lei que existe, que se tem conhecimento, pelo menos, escrito. Os babilônicos eram observadores de astros e com grande conhecimento de astronomia desenvolveram um precioso relógio de sol. Gente, os babilônicos são os primeiros povos que começam a estudar astronomia, o estudo dos astros celestes. E isso também vai ter uma ligação também muito peculiar no sentido divino, né, dos astros. Então, a astronomia, né, o estudo dos astros, e também a astrologia, que significa outras coisas. Né? Minha irmã é astrônoma, ela fala, astronomia é uma coisa, astrologia é outra. Por favor, não confunda. E, obviamente, ela está coberta de razão. Astronomia é o estudo dos astros. Astrologia é o impacto que esse se acredita, né? Tem que ter crença para acreditar nisso, porque não tem comprovação científica. Astrologia, por exemplo, é a influência cosmológica que esses astros eles provocam na Terra, inclusive em nós. Né? Aí é crença. Astrologia é crença. Astronomia, ciência. Tem que comprovar.
Tá? Nabucodonosor também, segundo, foi um grande imperador da Mesopotâmia, dos povos babilônicos. Ele é responsável pelo jardim suspenso, é considerado uma grande relíquia, um dos grandes feitos das sociedades da antiguidade. Os jardins suspensos da Babilônia, que fez para satisfazer sua esposa, a Torre de Babel, zigurato vertical, a Torre de Babel, que parece quem estuda a Bíblia, que tem uma religiosidade, né, assim, cristã judaica, já ouviu falar muito, né, em Torre de Babel, que era um zigurate. Ó. Então, sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Então, Nabucodonosor foi um grande imperador, né, da Babilônia e desenvolveu, por exemplo, né, existem relatos aqui, né, de pessoas que descreveram os jardins suspensos e também, né, gente, onde hoje é Babilônia, né, são lugares desérticos, né, que graças ao rio Nilo e o rio Tigre e Eufrates, né, conseguiram florescer, crescer, se desenvolver. Então, no meio do deserto, próximo ao rio, era como se tivesse chegado ao paraíso. Algumas descrições vão dizer isso sobre os jardins suspensos, que é uma grande obra de arquitetura, uma grande obra de poder que tinha dentro do Império Babilônico. Beleza? Organização social na Mesopotâmia segundo o Código de Hammurabi. Segundo Hammurabi, da Babilônia. Né? Isso aqui eu vou deixar para você dar o pause e ler com calma. Religião e ciência. Os conhecimentos sobre a ciência e técnica não estavam separados da religião. Estavam ligados. Né? Então a gente pode dizer também que eram os povos da Mesopotâmia tinham característica também de ser teocêntrico, né? O poder político e o poder religioso eles estavam ligados. Eles eram indissociáveis, não podem separar. Viu o mundo de forma mágica e mística. Os deuses eram antropomórficos, considerados imortais e dotados de poder sobre o universo. Os cosmos atuavam na Terra. Tudo o que nele existia estava sujeito à força cósmica dos planetas. Então, é aquela coisa, né? A astronomia e a astrologia estão muito ligados ali dentro do mundo mesopotâmico. Conhecimento dos astros. Por exemplo, esse equipamentozinho aqui que é o astrolábio. Aí sim é o pontapé inicial para a astronomia, né? Para o estudo dos astros. Então, para distinguir planetas e estrelas, previam eclipse, fases da Lua e etc. Então, o astrolábio é o primeiro grande instrumento criado para ter essa noção prática de conhecimento sobre os astros celestes. E de uma forma geral, eu resumi aqui os principais legados na Mesopotâmia. Diversos conhecimentos de astronomia, os principais deles relacionados, né, à descoberta, ou então a antecipação, a ocorrência de eclipses solares e lunares, divisão do ano em 12 meses, divisão da semana em 7 dias, divisão do dia em 24 horas, o uso na agricultura das fases da lua para o plantio. Quem é aí do integrado, né, pode falar disso aí, né, integrado de agropecuária, né, as fases da lua, ele influencia ou não, né, não é uma versão hegemônica, né, mas há muitas correntes que acreditam que sim, né, que fazem parte, que ajudam sim, influenciam na agricultura. Na matemática, aí sim, a contribuição da matemática é muito grande, né? Desses povos todos, né? Mesopotâmia, Egito, romanos, os gregos, que a gente vai ver mais na frente. Na matemática, a divisão de uma circunferência de 360 graus. Olha que coisa legal que a gente estuda até hoje, né? Uma circunferência ela tem 360 graus. Podemos citar ainda o uso da raiz quadrada, que vocês adoram, tenho certeza, raiz quadrada e raiz cúbica. Conhecimentos e técnicas aplicadas à área de arquitetura. Criação dos 12 signos dos zodíacos, além de crença dos horóscopos. Criação do sistema de operação aritmética, soma, subtração, multiplicação, divisão. Uso da escrita, criada pelos sumérios, né, para registrar dados de transações comerciais. E essa escrita a gente deu o nome, né? Escrita cuneiforme. Então, ó, são essas as principais características desses povos. Egito, Mesopotâmia. Faça seu fichamento, acrescente, né? Vá buscar outras contribuições. A gente vai ver isso quando a gente voltar. Isso é nosso assunto para o primeiro ano, quando a gente voltar.
Por que eu estou fazendo isso? Isso cai no Enem, né? Isso cai no Enem, então serve para o terceiro ano. O segundo ano, como um reforço do que a gente viu o ano passado. E para o primeiro ano, uma antecipação de um assunto que a gente vai ver novamente, de uma forma mais ampla, quando a gente voltar à aula. Beleza, gente? Um abraço, estudem. A gente tá voltando, viu? Vou dar spoiler para vocês, spoilers, acho que é assim que fala, né? Para vocês, a gente tá voltando de uma forma organizada, sistematizada, com horário definido, em breve. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos fazer nossa parte para o combate do Covid-19. Fique em casa. Um abraço. Vou desligar aqui.